Imagine por um momento que você está caminhando por uma estrada antiga, dessas que parecem carregar segredos no vento. De repente, você encontra um pergaminho marcado pelo tempo, escrito por alguém que conhecia a essência da fé como poucos. Ao abrir, você percebe que aquelas palavras não estavam ali apenas para informar, mas para transformar. É exatamente assim que muitos sentem quando descobrem o primeiro livro de João. Não como um texto distante, mas como uma conversa íntima que revela verdades profundas sobre Deus, sobre nós e sobre o que realmente significa viver na luz. E talvez, sem perceber, você tenha sido conduzido até aqui porque há uma mensagem nesse pergaminho espiritual que ainda precisa alcançar o seu coração. E antes de entrarmos nessa jornada, que promete abrir seus olhos de formas que você talvez não espere, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque tudo o que você vai aprender aqui é apenas o começo de uma caminhada que pode redefinir sua fé. E aproveita para me contar aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua resposta não só me ajuda a te conhecer melhor, mas também faz essa comunidade crescer como uma verdadeira família espalhada pelo mundo. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente aquilo que você nem sabia que precisava ouvir. A primeira lição que aprendemos no primeiro livro de João é que Deus é luz, e essa verdade muda completamente a forma como a pessoa entende a caminhada espiritual. Quando João afirma que nele não há treva nenhuma, ele revela que a essência de Deus não admite distorções, meias-verdades ou sombras escondidas. Isso não é para intimidar, mas para convidar à clareza. Quem compreende essa luz percebe que ela não apenas ilumina, mas também orienta. E pouco a pouco o coração passa a desejar esse mesmo alinhamento. Essa luz não serve apenas para expor erros, mas para mostrar o caminho seguro para quem deseja uma comunhão verdadeira. João deixa claro que andar na luz significa viver em harmonia com o caráter de Deus. Assim como uma lanterna revela o caminho numa trilha escura, a luz divina permite que a pessoa enxergue onde está, para onde vai e o que precisa ajustar. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. E essa direção nasce da transparência diante de Deus. João também nos ensina que andar na luz cria comunhão, algo que muita gente busca, mas nem sempre encontra. Quando alguém decide viver com sinceridade, a vida deixa de ser um palco e passa a ser um caminho real, onde as relações se tornam mais profundas e verdadeiras. A luz elimina a necessidade de máscaras, porque mostra que Deus já viu tudo e ainda assim chama para perto. Por isso, a comunhão não é apenas com Ele, mas também uns com os outros. Uma comunhão limpa, leve e sólida. A segunda parte dessa lição aparece quando João diz que se afirmamos ter comunhão com Deus, mas caminhamos em trevas, estamos apenas nos enganando. Não é uma acusação dura, mas um alerta amoroso. É como se ele dissesse: não viva uma fé que só existe na palavra, deixa existir no seu caminho. Caminhar na luz exige coerência entre o que se diz e o que se vive, e essa coerência é fruto da luz que vem de Deus. Quem anda com Ele, naturalmente, reflete essa luz. João nos lembra que andar na luz não é apenas sobre evitar a escuridão, mas sobre participar de algo maior, a purificação pelo sangue de Jesus. Essa é uma verdade central do Evangelho, porque mostra que a luz não vem do esforço humano, mas da intervenção graciosa de Cristo. A purificação não é um evento isolado, mas um processo contínuo, sustentado por essa luz que nunca se apaga. E esse processo fortalece a pessoa a cada passo. É uma restauração permanente. Quando alguém se aproxima dessa luz, começa a perceber áreas da vida que precisam ser revistas. E João não coloca isso como motivo de culpa, mas como oportunidade de alinhamento. É como olhar num espelho bem iluminado. A pessoa enxerga o que precisa arrumar, mas também vê que tem recursos para fazer isso. Deus não revela para humilhar, revela para transformar. E quanto mais a luz brilha, mais liberdade ela produz. A transformação começa pelo reconhecimento. Por isso, João insiste que andar na luz significa viver em verdade.
E viver em verdade inclui reconhecer fragilidades, buscar graça e caminhar com humildade. Não é sobre mostrar força, e sim sobre admitir dependência. A verdade liberta porque elimina o peso de carregar o que foi escondido. É nesse ambiente de sinceridade que Deus age com mais profundidade, moldando atitudes, ampliando visão e fortalecendo o coração. A luz restaura o que a escuridão desgasta. Quando João fala de comunhão uns com os outros, ele aponta para um estilo de vida que influencia tudo: relacionamentos, decisões, postura e até a maneira de lidar com conflitos. A luz cria pontes onde havia muros. Ela facilita conversas honestas, atitudes mais justas, reconciliações possíveis. E na prática, isso se expressa em gestos simples: pedir perdão, ajustar condutas, buscar aconselhamento, servir alguém. A luz sempre conduzirá à prática do bem. Ao final dessa primeira lição, João deixa claro que andar na luz é um chamado diário e que cada passo dado nessa direção prepara a pessoa para verdades ainda mais profundas. A luz revela, limpa, guia e fortalece, preparando o terreno para compreender aspectos essenciais da fé. E enquanto a pessoa caminha, outra lição começa a se aproximar, mostrando que viver na luz envolve mais do que reconhecer quem Deus é. Envolve também responder a Ele com atitudes que demonstram obediência. A segunda lição que aprendemos no primeiro livro de João é que a confissão é parte essencial da vida de quem anda na luz. João afirma que, se dizemos que não temos pecado, estamos apenas nos enganando, e a verdade não está em nós. Esse ensinamento mostra que reconhecer a própria condição não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Deus não espera que a pessoa esconda falhas, e sim que as apresente diante dele. A luz só transforma aquilo que é revelado a ela. João deixa claro que a confissão não é um ritual vazio, mas um encontro com a verdade. Quando alguém admite o que precisa ser corrigido, abre espaço para que Deus haja de forma profunda. A confissão restaura relacionamentos, reorganiza prioridades e desfaz pesos internos. E tudo isso acontece porque a pessoa deixa de sustentar uma imagem e passa a sustentar a verdade. É a sinceridade que cria o ambiente perfeito para a graça operar. O apóstolo também afirma que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Essa promessa revela que o perdão não depende da oscilação humana, mas do caráter imutável de Deus. Ele perdoa porque decidiu perdoar, porque sua justiça foi satisfeita em Cristo. Essa verdade dá confiança a quem teme ser rejeitado ao se aproximar. Deus não apenas perdoa, Ele purifica, limpa, restaura o que estava quebrado. A purificação mencionada por João aponta para algo contínuo. Não é apenas remover a culpa de um momento específico, mas transformar o coração para que ele se torne mais parecido com Cristo. A confissão abre a porta e a purificação renova o ambiente interior. Muitas vezes a pessoa percebe mudanças em pensamentos, atitudes e até na forma de reagir aos desafios. Esse processo é suave, mas profundo, porque a luz não apenas expõe, ela cura. João também deixa claro que negar o pecado é chamar Deus de mentiroso, pois contradiz o que ele mesmo revelou sobre a natureza humana. Essa afirmação forte demonstra que a confissão não é opcional. É um passo inevitável para quem deseja comunhão verdadeira. A pessoa que se recusa a admitir seus erros perde a oportunidade de experimentar o poder restaurador de Deus. A negação mantém a alma presa. A confissão a liberta. Essa passagem revela que Deus não está interessado em aparências espirituais. Ele busca pessoas que se aproximem com honestidade, mesmo carregando imperfeições. A confissão não impressiona Deus. Ela apenas alinha a pessoa com a verdade que ele já sabe. Isso alivia o coração, porque mostra que ninguém precisa se esconder para ser amado. O amor de Deus não exige perfeição, mas entrega sincera. A sinceridade diante de Deus também reflete a luz que já começou a operar no interior. Quem confessa demonstra que prefere a verdade ao conforto temporário da ocultação. E essa escolha não fortalece apenas o relacionamento com Deus, mas também a maneira como a pessoa se relaciona com os outros. A verdade aproxima, restaura e cria confiança. Por isso, a confissão não traz vergonha, traz libertação.
João ensina que a confissão abre espaço para a obra contínua do Espírito Santo. Ele convence, orienta, corrige e molda a consciência, para que a pessoa viva com mais sabedoria. Ao confessar, a pessoa demonstra disposição para ser transformada. E essa disposição produz mudanças visíveis. Atitudes mais leves, decisões mais sábias, respostas mais equilibradas. Esse processo é suave, mas profundo, porque a luz não apenas expõe, ela cura. Ao finalizar essa lição, João conduz o coração para um entendimento ainda mais profundo da jornada cristã. Reconhecer a verdade sobre si mesmo é o início da verdadeira obediência. A confissão abre a porta, a luz mostra o caminho, mas é a obediência que confirma a autenticidade da fé. E justamente por isso, a próxima lição começa a se revelar, mostrando que andar na luz também inclui guardar aquilo que Deus ordenou. A quarta lição que aprendemos no primeiro livro de João é que o amor é ao mesmo tempo um mandamento antigo e novo. Antigo porque Deus o revelou desde o início. Novo porque ganhou plenitude em Cristo. João explica que esse amor não é apenas uma ideia, mas um caminho de vida. Ele contrasta a luz e as trevas para mostrar que o amor é a marca de quem realmente vive na luz. Quando o amor governa, a escuridão perde espaço. João afirma que aquele que ama seu irmão permanece na luz e não há nele motivo de tropeço. Isso revela que o amor não é apenas sentimento, mas direção espiritual. É o amor que protege, que ajusta reações e que evita ferir. Amar significa agir de acordo com a verdade que recebemos de Deus. Sem amor, a caminhada se torna sombria. Com o amor, o caminho fica claro. Por outro lado, João adverte que quem odeia seu irmão anda em trevas e não sabe para onde vai. Essa palavra é forte, mas necessária, porque mostra que a falta de amor cega o entendimento. O ódio confunde, distorce, endurece. Ele não combina com o caráter de quem anda na luz. João deixa claro que o amor não é opcional para o cristão. É a evidência de que a luz realmente encontrou espaço no coração. Esse mandamento do amor transforma relacionamentos e molda atitudes. Na prática, ele aparece em gestos simples: perdoar com sinceridade, ouvir com paciência, ajudar com disposição, recusar a amargura. João mostra que o amor bíblico não é abstrato, é visível e concreto. Quando a pessoa ama, ela revela que entendeu o que Cristo fez por ela. Amar se torna uma resposta natural à luz recebida. A quinta lição que aprendemos no primeiro livro de João é o profundo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. João declara com admiração: "Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai." Essa afirmação revela que nossa identidade não nasce de mérito, mas do amor divino. Somos feitos filhos porque Deus decidiu nos adotar. Essa verdade define quem somos e para onde estamos indo. João diz que o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Isso mostra que a identidade dos filhos de Deus nem sempre será compreendida ou valorizada pelas pessoas. Mas essa identidade não depende de reconhecimento humano. Ela vem do Pai, é sustentada por Ele e será plenamente revelada quando Cristo se manifestar. Somos filhos agora, mesmo antes da glória ser visível. Isso fortalece o coração em tempos difíceis. Essa identidade traz também uma esperança futura. Seremos semelhantes a Cristo porque o veremos como Ele é. João descreve essa verdade como uma âncora espiritual. Ela direciona a vida, fortalece a fé e sustenta a perseverança. Saber quem somos e quem estamos nos tornando molda a forma como enfrentamos desafios. A esperança molda o presente tanto quanto moldará o futuro. João afirma que todo aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, assim como Cristo é puro. Ou seja, a identidade produz transformação. A esperança não é passiva, ela inspira a santidade. O Filho de Deus busca refletir o caráter do Pai porque compreende o valor da sua filiação. A pureza não é apenas um conceito moral, mas uma resposta amorosa
àquilo que Deus está fazendo na vida. É viver coerente com a nova identidade. Ao unir o mandamento do amor com a identidade de filhos, João revela um ciclo perfeito. Quem conhece o amor do Pai, ama os irmãos. E quem ama os irmãos, mostra ao mundo que pertence ao Pai. E é justamente nesse ponto, na diferença entre os filhos de Deus e os que não pertencem a Ele, que João começa a introduzir a próxima lição, que aprofunda ainda mais essa distinção espiritual. A sexta lição que aprendemos no primeiro livro de João é que a prática da justiça revela quem realmente pertence a Deus. João afirma que quem pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Isso mostra que a vida com Deus não é uma teoria, mas um estilo de vida. A justiça bíblica se manifesta em atitudes alinhadas ao caráter divino. E quando essas atitudes aparecem, elas testemunham de quem somos filhos. João também destaca que quem pratica o pecado pertence ao maligno, porque o pecado constante revela desligamento de Deus. Essa mensagem é firme, mas essencial. Ela mostra que a espiritualidade verdadeira sempre produz mudança real. O nascimento de Deus na vida de alguém não é apenas um título, é uma transformação. A semente divina dentro do coração impede que a pessoa se acomode no pecado. Ela anseia agradar ao Pai. A distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno fica clara na forma de viver. João afirma que quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não pertence a Deus. Essa verdade une comportamento e relacionamento. A justiça não é medida apenas por ações externas, mas pela disposição interna de amar. Onde há resistência ao amor, há desconexão com Deus. Onde há amor, há evidência da luz. Essa prática da justiça não significa perfeição, mas direção. É caminhar de forma coerente com a natureza recebida do Pai. Quando alguém escolhe o que é certo, mesmo quando é difícil, essa escolha revela a obra de Deus dentro dela. A justiça se torna visível em decisões diárias. Integridade, honestidade, reconciliação, compaixão. Essas atitudes mostram que o coração está sendo moldado pela verdade. A sétima lição que João nos apresenta é que o amor verdadeiro se expressa em ação e verdade, não apenas em palavras. Ele aponta para Cristo como modelo supremo. Jesus deu sua vida por nós. Isso revela que o amor não é apenas sentimento, mas entrega. Amar exige disposição para sacrificar tempo, conforto e até preferências pessoais. O amor bíblico é prático, concreto e visível. João nos desafia dizendo que se vemos um irmão em necessidade e fechamos o coração, o amor de Deus não está em nós. Isso evidencia que o amor autêntico sempre se move em direção ao outro. A compaixão não é algo teórico, ela se transforma em cuidado. Amar em ação pode envolver compartilhar recursos, ouvir alguém que sofre ou oferecer ajuda prática. O amor busca restaurar e aliviar, não observar de longe. O apóstolo reforça que devemos amar com obras e em verdade. Isso significa que o amor precisa ser genuíno, sem interesses ocultos ou aparências. Amar com verdade é amar com sinceridade, com intenção pura, com coerência entre o que se diz e o que se faz. Esse tipo de amor purifica relacionamentos, fortalece a fé e testemunha ao mundo que Deus habita dentro da pessoa. É um amor que transforma ambientes. A união entre justiça e amor é poderosa. A justiça molda o caráter, o amor molda as relações. Quando esses dois pilares se encontram na vida de alguém, surge um testemunho forte da presença de Deus. João mostra que uma fé madura é aquela que pratica o que é certo e doa o que é necessário. A justiça protege do erro, o amor protege da frieza. Juntos, eles revelam o coração do Pai. E quando esses valores se firmam, João começa a conduzir o leitor para uma realidade ainda mais profunda. Entender que essa vida de justiça e amor só é possível porque Deus é amor. É justamente essa revelação, a fonte, a essência e o fundamento do amor que se torna o próximo passo da jornada. A oitava lição que aprendemos no primeiro livro de João é que Deus é amor, e essa verdade molda toda a vida cristã. João nos chama a amar uns aos outros porque o amor procede de Deus.
Ele explica que quem ama demonstra que nasceu dele e o conhece. Isso revela que o amor não é apenas um mandamento, mas uma evidência espiritual. Onde o amor floresce, Deus está presente. João afirma que Deus demonstrou seu amor enviando seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Essa declaração mostra que o amor não nasceu da iniciativa humana, mas da iniciativa divina. O amor bíblico é resposta, não invenção. Ele brota da revelação do que Deus fez. E quanto mais compreendemos esse amor, mais aprendemos a refletir sua essência na vida diária. O apóstolo reforça que se Deus nos amou de forma tão profunda, também devemos amar uns aos outros. Esse amor não é teórico, mas prático e encarnado. Ele aparece na maneira como tratamos pessoas, como perdoamos, como demonstramos compaixão. João destaca que ninguém jamais viu a Deus, mas seu amor se torna visível quando o praticamos. O amor de Deus é revelado através das nossas atitudes. João explica que quando amamos, Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nosso interior. Isso significa que o amor é o ambiente onde Deus opera de forma mais profunda. Amar transforma nosso caráter, nossos relacionamentos e nossa visão de mundo. O amor bíblico não enfraquece a pessoa, ele a fortalece. Ele nos habilita a viver de forma mais sábia, mais humilde e mais sensível aos outros. A nona lição que João apresenta é a necessidade de testar os espíritos para discernir a verdade do erro. Ele alerta que muitos falsos profetas saíram pelo mundo e que nem todo espírito procede de Deus. Esse ensinamento revela que amor não é ingenuidade. A fé bíblica exige discernimento. Amar como Deus ama inclui saber identificar o que vem dele e o que tenta se opor à sua verdade. João explica que o critério central para esse discernimento é a confissão sobre Cristo. O espírito que reconhece Jesus como vindo em carne procede de Deus. O que o nega não procede. Essa distinção é essencial para proteger a fé. Ela aponta para a centralidade de Cristo em toda doutrina verdadeira. Se Cristo é removido ou distorcido, a origem não é divina. A verdade sempre honra o Filho. O apóstolo também afirma que aqueles que são de Deus vencem os enganos porque maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Essa promessa fortalece o coração do crente. João mostra que o discernimento espiritual não é fruto de medo, mas de confiança. O Espírito Santo habilita a pessoa a reconhecer a verdade. Ele ilumina a mente e guarda o coração do erro. João explica que o mundo ouve aqueles que falam segundo o mundo, mas quem é de Deus ouve a verdade. Essa diferença mostra que discernimento não é apenas habilidade, é identidade. A pessoa que pertence a Deus tem sensibilidade à sua voz. Ele é atraído pela luz, pela justiça e pelo amor. Essa sensibilidade protege contra enganos e fortalece a fé. Discernir é parte essencial de andar com Deus. Ao unir o amor e o discernimento, João mostra um equilíbrio perfeito. Amar profundamente e discernir com sabedoria. O amor impede dureza, o discernimento impede engano. Juntos, eles formam um coração maduro, capaz de refletir Deus e resistir ao erro. E é justamente neste ponto que surge a próxima verdade: a fé que vence o mundo. Uma fé firmada no Filho de Deus. A 10ª lição que aprendemos no primeiro livro de João é que a fé é o elemento que vence o mundo. João ensina que todo aquele que é nascido de Deus vence o sistema que se opõe ao Senhor. Essa vitória não vem de força humana, mas da confiança no Filho. Crer em Jesus não é apenas aceitar sua existência, é depender dele diariamente. Essa fé transforma a forma como enfrentamos desafios. João afirma que a verdadeira vitória pertence a quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa declaração define o centro da fé cristã. Não é sobre mérito, disciplina ou autocontrole, mas sobre quem Jesus é para nós. Crer em Cristo nos conecta ao poder de Deus, capaz de sustentar em meio a pressões, tentações e incertezas. A fé que vence é humilde, constante e firmada na pessoa de Jesus. Essa vitória não significa ausência de lutas, mas capacidade de atravessá-las sem ser dominado por elas. João nos lembra que o mundo tenta moldar pensamentos, valores e desejos. Mas a fé protege o coração da influência contrária à verdade. Ela funciona como uma âncora em meio às tempestades.
Quem está firme em Cristo consegue permanecer, mesmo que tudo ao redor tente desestabilizar. A 11ª lição que aprendemos é a certeza da vida eterna. João diz que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Isso mostra que a salvação não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A segurança da salvação não está em sentimentos, mas na fidelidade de Deus. Ele garante o que promete. João explica que escreveu essas coisas para que saibamos que temos a vida eterna. Ele deseja que o cristão viva com convicção, não com dúvida. A certeza da salvação produz paz, estabilidade e coragem. Ela nos liberta do medo e nos convida a viver de maneira mais intencional. Saber que somos salvos nos ajuda a enfrentar cada dia com propósito, e essa certeza fortalece o relacionamento com Deus. A vida eterna não é apenas duração, mas qualidade. É conhecer a Deus, caminhar com Ele, experimentar sua presença no cotidiano. João nos mostra que essa vida começa agora, no presente, e se estende pela eternidade. Essa perspectiva muda nosso modo de ver o mundo. Quando sabemos que temos a vida eterna, passamos a priorizar o que realmente importa. A eternidade se torna bússola para decisões diárias. A 12ª lição nos ensina sobre a confiança na oração. João diz que se pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Isso revela que oração não é tentativa de convencer Deus, mas alinhamento com seu coração. A oração eficaz nasce da comunhão com Ele, do entendimento da sua vontade e da disposição de obedecer. É conversar com o Pai, sabendo que Ele se importa. João acrescenta que, se sabemos que Ele nos ouve, sabemos também que recebemos o que pedimos. Essa afirmação traz segurança e descanso. Deus não ignora orações sinceras. Ele responde de acordo com sua sabedoria. Orar segundo a vontade dele nos livra da ansiedade e da frustração. Aprendemos a confiar não apenas no que pedimos, mas no Deus a quem pedimos. A oração se torna um lugar de paz. Ao unir fé, vida eterna e oração, João cria um quadro profundo da vida cristã: confiança, segurança e relacionamento. A fé nos sustenta, a vida eterna nos garante e a oração nos guia. E quando essas verdades se entrelaçam, o coração fica pronto para receber tudo o que Deus ainda deseja revelar, algo que continua ecoando além das palavras escritas, convidando à prática diária. A essa altura, depois de mergulhar tão fundo nas lições de 1 João, talvez você perceba que não dá mais para viver no automático. A Bíblia nos mostrou caminhos de luz, amor, fé, discernimento e vida eterna. Agora é sua vez de colocar em prática. Pergunte a si mesmo: qual verdade dessas precisa se tornar ação hoje? Não deixe esse conhecimento ficar só na mente, leve-o para o coração e para a vida. E antes que o dia termine, tome uma decisão simples, mas poderosa. Continue essa jornada comigo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar seu relacionamento com Deus. E já que você chegou até aqui, não vá embora ainda. A melhor forma de firmar esses ensinamentos é continuar avançando. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele é a próxima peça desse quebra-cabeça espiritual que Deus está montando na sua vida. Não deixe para depois. Continue aprendendo, crescendo e se fortalecendo. Eu te espero lá no próximo vídeo.